Depois da entrevista que Nicolas Ferreira concedeu logo após a visita a Jair Bolsonaro, o clima esquentou e muito. O que ele disse repercutiu fortemente nos bastidores políticos e provocou reações intensas em Brasília. Mas a pergunta é: o que exatamente foi falado nessa entrevista para causar tanta repercussão assim? Mas se você ainda não assistiu, calma, porque eu vou te mostrar os principais pontos agora. Essa entrevista não foi apenas uma declaração política. Ela veio após a visita a Bolsonaro em um momento delicado do cenário nacional. E as falas de Nicolas rapidamente ganharam destaque e dividiram opiniões. Teve senador manifestando, teve reações nas redes, teve bastidor pegando fogo e você vai entender o porquê. Mas antes da gente entrar nos detalhes, eu vou te pedir algo bem rápido. Mais da metade das pessoas que assistem até o final dos meus vídeos ainda não é inscrito no canal. Então já aproveita agora, olha. Se inscreva no canal, confere aí se você já é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises políticas completas e atualizadas para você. Se já se inscreveu, comenta aqui embaixo, estou acompanhando até o fim. Agora sim, bora entender o que foi dito nessa entrevista que está dando o que falar. E é fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli, porque abaixo de cada um deles, eu vejo que os três são responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Aonde o governo do PT bota o dedo, o IDH é o menor, a criminalidade é a maior, o saneamento básico é o menor, a educação é o menor e a saúde é o menor. Nenhum parlamentar da esquerda, do PT, do PSOL, assinou a CPMI do Banco Master. Por que não? Imagina se sou eu se não assino. Nicolas está envolvido, porque pegou lá o número da agenda telefônica do Vorcaro. Nicolas conversou com o Vorcaro e tal, né? Agora, o cara que se encontrou com o Vorcaro na agenda secreta dentro da casa dele, que foi o Lula, aí tudo bem. O cara que tem conversas de pagamentos, que é o ministro do Toffoli com o Vorcaro, aí tudo bem. O advogado do Banco Master viaja no mesmo avião que o Toffoli, pô, aí tudo bem. A mulher do cara tem um contrato de 129 milhões com o banco. Pô, aí tá tudo bem. O Lewandowski tem um contrato de 6 milhões de reais com o Banco Master. Aí tá tudo bem. O ex-ministro do Lula, o Manteiga, tem um contrato de 15 milhões com o Banco Master. Aí tá tudo bem. Aí qual que é o foco da coisa? É o Nicolas. Vai tomar banho, bicho. Vai ver se eu tô lá na esquina. Vocês não vão achar nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Nada criminoso meu, porque eu não sou esse tipo de cara. Porque não adianta. Por exemplo, nós juntamos as assinaturas para poder instaurar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Qual foi a declaração do Alcolumbre? Que mesmo se tivesse as 81 assinaturas, ele é tão ignorante que isso inclui inclusive a dele, ele fala, eu não vou instaurar a CPMI. Ou seja, ele rebaixa até a própria representatividade dele em prol de se colocar ali de 4 para o STF, poxa. Se ajoelhar para o STF, agora o poder está na mão do Davi Alcolumbre. Eu te pergunto, com todo respeito, qual representatividade do Davi Alcolumbre tem no Brasil, caramba? Bota ele pra andar ali no meio de Belo Horizonte. Ninguém sabe quem que ele é, entendeu? Coloca ele pra andar ali na Avenida Paulista, vai tomar xingo. Esse cara tá travando o Brasil. E digo mais, ministro André Mendonça, está nas suas mãos a faca e o queijo, como a gente diz em Minas Gerais. Você está com Banco Master e também agora a questão dos Dias Toffoli na mão. É muito importante que você não decepcione esse país. Qual escândalo vai ser necessário para que a gente faça alguma coisa? Precisa o quê? Do Alexandre de Moraes ser pego agora com uma mala, botando dinheiro dentro da cueca? Isso já aconteceu e não resolveu. Ou seja, não adianta, né? Precisa o quê? Ser pego o Alexandre de Moraes dentro de um sítio do Daniel Vorcaro? Não vai adiantar também, né? Porque pegou o Lula também lá no Atibaia e não aconteceu nada. Vai precisar pegar o quê? Um triplex para poder a gente ir pra rua? Isso já aconteceu e também não deu nada. Então, assim, o que mais precisa acontecer, cara? Mais uma vez, não precisa gostar de mim, bicho. Não precisa. Não foca no mensageiro, foca na mensagem, cara. Você tem um Brasil digno para hoje? Você tem realmente segurança, você tem saúde, você tem educação, você tem um país livre? Você acha mesmo que você tem um país digno daquilo que foi prometido para você? E a culpa é minha? Igual, por exemplo, o Carnaval. A Globo, cara, fez um acompanhamento do desfile
sem tocar em absolutamente nada que estava envolvendo o desfile. Por que não citou que gastou 85 milhões de dinheiro público? Por que não falou que foi a Janja que escolheu o ator para poder fazer o Lula? Por que não disse que eles estavam ali, né, fazendo praticamente uma campanha antecipada? Vai eu fazer alguma coisa com dinheiro público e colocar ali Bolsonaro, botar ali o número 22, cantar ali a música do Bolsonaro. Já era. É campanha antecipada, é multa. A esquerda realmente está preocupada com o trabalhador? Então, por que gastou 85 milhões do dinheiro público no carnaval? Sabe quantas escolas poderia ser feito, por exemplo, com o dinheiro que o Lula gastou de cartão corporativo? Dava para fazer 140 escolas. 140 escolas a menos que está sendo construída, porque o governo gasta o teu dinheiro de forma completamente irresponsável. Enquanto isso, você tem pessoas envolvidas em escândalos de taiaiá, envolvidas em escândalos financeiros, pegando conversas de pagamentos, e não dá nada. Por quê? Quem que no fim das contas defende a corrupção aqui no nosso país? Quem que de fato é inimigo do povo? Aquele que realmente está passando pano para criminosos de alta patente que estão ali envolvidos nisso? Ou para pessoas que estão sendo punidas de forma desproporcional por conta de um batom que foi colocado ali numa estátua? O Davi Alcolumbre não tem a cara de pau de pautar uma coisa que é a sessão do Congresso. Horas, já tem assinaturas para poder pautar a CPMI do Master e foi protocolada. Você já tem o veto da dosimetria feito pelo Lula. Por que não abre a sessão do Congresso? Igual as promessas de campanha. Nós vamos derrubar os sigilos do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi lá e colocou sigilo nele próprio. Não vou indicar amigos para o STF. O que ele fez? Foi lá e indicou 2 amigos, inclusive o ex-advogado dele, para o STF. Não vou aumentar imposto. O que aconteceu? Aumentou imposto. Vou entregar picanha. Não entregou picanha. Ou seja, as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão comemorando que as pessoas não têm dinheiro para comprar um gás para fazer comida. Poxa, quem que mais governou esse país aqui depois da redemocratização? Foi o PSDB? Foi o PMDB? Foi o PT. Se a pessoa não tem condições de comprar um gás para poder fazer um alimento na sua casa, a culpa é de quem? Minha? A culpa é do Bolsonaro, que governou 4 anos, no meio de uma pandemia? A culpa é de quem? Então, assim, que governo é esse que lança um programa para poder, primeiro, dar gás para as pessoas, mudando onde elas podem pegar, porque antigamente o dinheiro caía direto na conta da Dona Maria, do seu José, agora tem que comprar diretamente nas credenciadas do governo, que vai impactar 50 milhões de pessoas. E peraí, por que não abaixaram o imposto do gás? Porque eles querem usar as pessoas para fins eleitorais. Caramba! Você aí que vai receber esse gás, pega o gás e vota no outro candidato, não vota no PT. Você pode fazer isso, sabia? Poxa, é inacreditável. É gás, é luz, tá fazendo com que o Estado seja um babá das pessoas e não tirar as pessoas desse Estado. A esquerda realmente está preocupada com o trabalhador? Então por que gastou 85 milhões do dinheiro público no carnaval? Sabe quantas escolas poderia ser feito, por exemplo, com o dinheiro que o Lula gastou de cartão corporativo? Dava para fazer 140 escolas. 140 escolas a menos que está sendo construída, porque o governo gasta o teu dinheiro de forma completamente irresponsável. Então é óbvio que é uma pauta que tem que ser discutida, mas ainda assim, acredito que o ponto principal hoje no país são 2. Primeiro, a pacificação do nosso país, que passa pelo primeiro passo, que é o veto da dosimetria que foi feito pelo Lula e a derrubada dele. Não tem condições você ter uma pessoa que pegou um batom, escreveu lá, porque pode ficar caricato, né? Nossa, vai falar da Débora de novo. É lógico que eu vou falar da Débora de novo. Ela é uma mãe, poxa, sabe? Ela é uma irmã, ela é uma filha. Enquanto isso, você tem pessoas envolvidas em escândalos de taiaiá, envolvidas em escândalos financeiros, pegando conversas de pagamentos, e não dá nada. Por quê? Quem que no fim das contas defende a corrupção aqui no nosso país? Quem que de fato é inimigo do povo? Aquele que realmente está passando pano para criminosos de alta patente que estão ali envolvidos nisso? Ou para pessoas que estão sendo punidas de forma desproporcional por conta de um batom que foi colocado ali numa estátua? Ou seja, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é também a instalação da CPMI, do Banco Master. Como que a gente está tendo tudo isso acontecendo no nosso país e não tem o Davi Alcolumbre não tem a cara de pau de pautar
uma coisa que é a sessão do Congresso. Horas, já tem assinaturas para poder pautar a CPMI do Master e foi protocolada. Vocês já têm o veto da dosimetria feito pelo Lula. Por que não abre a sessão do Congresso? Eu sou a favor de discutir a escala da forma como está e está sendo uma forma eleitoreira, barata, sem ver as consequências do fim dessa escala. O que está sendo proposto? Uma escala 4x3? Qual que é o impacto socioeconômico disso? Eles já apresentaram isso para as pessoas ou vai fazer, por exemplo, igual as promessas de campanha? Nós vamos derrubar os sigilos do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi lá e colocou sigilo nele próprio. Não vou indicar amigos para o STF. O que ele fez? Foi lá e indicou 2 amigos, inclusive o ex-advogado dele, para o STF. Não vou aumentar imposto. O que aconteceu? Aumentou imposto. Vou entregar picanha. Não entregou picanha. Ou seja, as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão comemorando que as pessoas não têm dinheiro para comprar um gás para fazer comida. Poxa, quem que mais governou esse país aqui depois da redemocratização? Foi o PSDB? Foi o PMDB? Foi o PT. Se a pessoa não tem condições de comprar um gás para poder fazer um alimento na sua casa, a culpa é de quem? Minha? A culpa é do Bolsonaro, que governou 4 anos, no meio de uma pandemia? A culpa é de quem? Então, assim, que governo é esse que lança um programa para poder, primeiro, dar gás para as pessoas, mudando onde elas podem pegar, porque antigamente o dinheiro caía direto na conta da Dona Maria, do seu José, agora tem que comprar diretamente nas credenciadas do governo, que vai impactar 50 milhões de pessoas. E peraí, por que não abaixaram o imposto do gás? Porque eles querem usar as pessoas para fins eleitorais. Caramba! Você aí que vai receber esse gás, pega o gás e vota no outro candidato, não vota no PT. Você pode fazer isso, sabia? Poxa, é inacreditável. É gás, é luz, tá fazendo com que o Estado seja um babá das pessoas e não tirar as pessoas desse estado miserável delas. Aonde o governo do PT bota o dedo, o IDH é o menor, a criminalidade é a maior, o saneamento básico é o menor, a educação é o menor e a saúde é o menor. Então, assim, é um papel de todos nós a gente abrir os olhos das pessoas. Antigamente, a gente só tinha, e não atacando aqui ninguém específico, mas a gente só tinha, digamos, uma velha mídia que colocava a narrativa para onde ela queria. Hoje não. Com a internet, as pessoas conseguem abrir os olhos e falar, opa, isso daí é medida eleitoreira. Igual, por exemplo, o carnaval. Poxa, a Globo, cara, fez um acompanhamento do desfile sem tocar em absolutamente nada que estava envolvendo o desfile. Por que não citou que gastou 85 milhões de dinheiro público? Por que não falou que foi a Janja que escolheu o ator para poder fazer o Lula? Por que não disse que eles estavam ali, né, fazendo praticamente uma campanha antecipada? Vai eu fazer alguma coisa com dinheiro público e colocar ali Bolsonaro, botar ali o número 22, cantar ali a música do Bolsonaro. Já era. É campanha antecipada, é multa. Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje no nosso país vai bater em todo mundo. Olha Alexandre de Moraes, indo até para cima do cara lá da Receita Federal. Então, assim, mais uma vez, o que nós estamos vendo hoje não é uma normalidade. Precisamos pacificar esse país. Eu não tenho dúvidas que a gente precisa de união. E esse ano não é meramente uma eleição. A gente vai realmente definir gerações daqui para frente de quem ganhar. Esse que é o meu ponto principal. Constitucionais. Se tem votos para poder instalar a CPMI, por que o Davi Alcolumbre não instala? Então, assim, é inacreditável como as pessoas não querem fiscalizar possíveis corruptos, pessoas que estão em possíveis envolvimentos de criminalidade. Então, para abrir a CPMI do dia 8 foi bem rápido, né? Para abrir a CPMI do dia 8. E outra coisa interessante, né? Nenhum parlamentar da esquerda, do PT, do PSOL, assinou a CPMI do Banco Master. Por que não? Imagina se sou eu se não assino. Nicolas está envolvido, porque pegou lá o número da agenda telefônica do Vorcaro. Nicolas conversou com o Vorcaro e tal, né? Agora, o cara que se encontrou com o Vorcaro na agenda secreta dentro da casa dele, que foi o Lula, aí tudo bem. O cara que tem conversas de pagamentos, que é o ministro do Toffoli com o Vorcaro, aí tudo bem. O advogado do Banco Master viaja no mesmo avião que o Toffoli, pô, aí tudo bem. A mulher do cara
tem um contrato de 129 milhões com o banco. Pô, aí tá tudo bem. O Lewandowski tem um contrato de 6 milhões de reais com o Banco Master. Aí tá tudo bem. O ex-ministro do Lula, o Manteiga, tem um contrato de 15 milhões com o Banco Master. Aí tá tudo bem. Aí qual que é o foco da coisa? É o Nicolas. Vai tomar banho, bicho. Vai ver se eu tô lá na esquina. Vocês não vão achar nada. Nada, nada, nada. Entendeu? Nada criminoso meu, porque eu não sou esse tipo de cara. Eles me medem com a régua deles. Pode revirar minha vida de cabeça para baixo, não vai achar nada. E quanto mais vocês vierem para cima da gente, mais a gente vai crescer. Por quê? Porque nós não somos igual vocês. Eu não tenho ânsia nenhuma de roubar para poder ficar comprando carro, luxo, joia, para poder ficar roubando o povo brasileiro, não. Eu tenho o meu salário, eu dou as minhas palestras para poder eu sobreviver, porque eu tomei várias multas, por falar verdades aí, e eu não tenho um contrato com o Banco Master para poder ficar bancando a minha vida. Então, assim, vamos investigar quem realmente tem que ser investigado. Ponto final. É isso que eu quero para esse país. Olha, não tem mais o que fazer, tá tudo na mão da Alcolumbre. Inclusive, eu vou trabalhar para nos próximos anos a gente reduzir o poder dos presidentes das casas. Porque não adianta, por exemplo, nós juntamos as assinaturas para poder instaurar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Qual foi a declaração do Alcolumbre? Que mesmo se tivesse as 81 assinaturas, ele é tão ignorante que isso inclui inclusive a dele, ele fala, eu não vou instaurar a CPMI. Ou seja, ele rebaixa até a própria representatividade dele em prol de se colocar ali de 4 para o STF, poxa. Se ajoelhar para o STF. Peraí, por que o STF está definindo tudo? Eles definem se vai instaurar ou não uma CPMI deles. Caramba, o Toffoli estava querendo ser o relator do processo que ele está envolvido. O ministro Alexandre de Moraes julga um caso em que ele é a vítima. O que está acontecendo, galera? Então, assim, é óbvio que a gente quer que isso seja instaurado, que o veto da dosimetria seja colocado para poder votar, e a gente vai derrubar isso. Agora, o poder está na mão do Davi Alcolumbre. Eu te pergunto, com todo respeito, qual representatividade o Davi Alcolumbre tem no Brasil, caramba? Bota ele para andar ali no meio de Belo Horizonte. Ninguém sabe quem que ele é, entendeu? Coloca ele para andar ali na Avenida Paulista, vai tomar xingo. Esse cara tá travando o Brasil. E digo mais, ministro André Mendonça, está nas suas mãos a faca e o queijo, como a gente diz em Minas Gerais. Você está com o Banco Master e também agora a questão dos Dias Toffoli na mão. É muito importante que você não decepcione esse país. Eu espero muito mesmo que você tome as decisões certas, que Deus te guie, te dê sabedoria e saiba que eu não estou fazendo pressão aqui ao Senhor. Eu estou dizendo que, na verdade eu estou, mas na verdade 2 pontos. Pressão para que você faça a coisa certa, mas principalmente apoio para que quando você tomar as decisões que precisam ser tomadas, você vai ter pessoas ao seu lado. A gente precisa de homens corajosos nesse país que enfrente o mal. Não tem como mais a gente aguentar tudo calado. Qual escândalo vai ser necessário para que a gente faça alguma coisa? Precisa o quê? Do Alexandre de Moraes ser pego agora com uma mala, botando dinheiro dentro da cueca? Isso já aconteceu e não resolveu. Ou seja, não adianta, né? Precisa o quê? Ser pego o Alexandre de Moraes dentro de um sítio do Daniel Vorcaro? Não vai adiantar também, né? Porque pegou o Lula também lá no Atibaia e não aconteceu nada. Vai precisar pegar o quê? Um triplex para poder a gente ir pra rua? Isso já aconteceu e também não deu nada. Então, assim, o que mais precisa acontecer, cara? Mais uma vez, não precisa gostar de mim, bicho. Não precisa. Não foca no mensageiro, foca na mensagem, cara. Você tem um Brasil digno para hoje? Você tem realmente segurança, você tem saúde, você tem educação, você tem um país livre? Você acha mesmo que você tem um país digno daquilo que foi prometido para você? E a culpa é minha? Olha o que acontece. Eu faço uma caminhada para poder reacender o ânimo das pessoas. Poucas pessoas, você estava, Metrópolis também, poucas pessoas estavam ali acompanhando. Agora, cai o raio, todo mundo aparece. É isso que o Brasil acontece. Eu vou entregar uma emenda de 100 milhões de reais para um pessoal, né, para Minas Gerais. O pessoal me ignora, tira eu de lado e fala que só o Matheus Simões estava. Por quê? Agora, se tivesse caído um raio enquanto eu estava fazendo a emenda, aí eles falam, não deixem as pessoas pintarem quem realmente está lutando pelo Brasil como se eu fosse o inimigo das pessoas. Pelo contrário, eu tenho mais de 100 processos. Nenhum deles por corrupção, nenhum deles por rachadinha, nenhum por lavagem de dinheiro, nenhum por ter contrato com banco, nenhum. A única coisa que eu tenho é minha credibilidade, eu tenho a minha voz, eu tenho a minha esposa e a minha filha. Nada mais do que isso. Então, assim, é eu mesmo que sou o problema?
As pessoas precisam abrir os olhos e ver que existe um problema que a letra é pequena, mas tem destruído esse país, que se chama PT, esquerda. Eles têm destruído esse país, tudo que a gente tem, sabe? Onde eles tocam, o toque de miras ao contrário. O Lula, onde que ele encosta ali, ele realmente tem destruído o nosso país e é uma pena que as pessoas não acordem para o que está acontecendo. Até mesmo por isso, dia 1º de março, estarei às 10 horas da manhã na Praça da Liberdade, pelo Acorda Brasil, e é fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli, porque abaixo de cada um deles, eu vejo que os três são responsáveis pelo que nós estamos vivendo. O veto da dosimetria foi feito pelo Lula, então fora Lula. As coisas que estão acontecendo no Brasil é a responsabilidade dele, então fora Lula. O fora Moraes é pelos escândalos que estão acontecendo, que ele está envolvido, pela perseguição política, e isso obviamente inclui Jair Bolsonaro e o pedido da liberdade dele, das pessoas do dia 8, então fora Moraes. O fora Toffoli, porque ele está envolvido até a cabeça em todos esses escândalos, e ele precisa, não somente se for comprovado seu envolvimento criminoso, não somente ser impeachment, ele precisa ir para a cadeia. Assim como o ministro Alexandre de Moraes, que ele não tenho dúvidas que cometeu crimes ao longo desse processo. Nós estaremos ali em Belo Horizonte às 10 horas da manhã na Praça da Liberdade, eu estarei lá, depois eu vou correr, não vou andar, não vou caminhar não, eu vou correr até São Paulo, a partir das 14 horas, estaremos ali na Avenida Paulista para poder dizer para todos eles que nós não desistimos. Eu tenho apenas 29 anos, amigo. Tem uma geração aí que tem 15, 16, 14. E vocês passarão, nós passarinho. Nós ficaremos aqui. A gente vai mudar esse país. Queira vocês desejam isso ou não. A gente não vai deixar e largar esse país na mão deles. E por fim, dizer que o presidente Bolsonaro sempre me tratou muito bem. Ele sempre me reconheceu como um homem leal a ele. Continua sendo dessa forma. Então é muito interessante, né? Que para o Bolsonaro eu sou um homem leal e fiel a ele, e ele tem um carinho muito grande por mim, mas para uma turma, uma parceria, eu não sou leal ao Bolsonaro. Ou seja, eles querem ser mais leal do que o próprio Bolsonaro, eles querem ser mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que focar no inimigo em comum, que é a esquerda. Antes de mais nada, eu vim visitar um amigo, queria conversar com ele, saber primeiramente como ele está, fisicamente, espiritualmente, né? Mentalmente. Então, deu para perceber, né, que ele tem crise de soluço que intercala, né, um dia após o outro, principalmente decorrente da facada. E, obviamente, entramos em questões políticas, não somente, né, de Minas Gerais, mas de outros estados. A gente tem trabalhado para poder construir algo melhor, principalmente em Minas, no sentido dos nomes, tanto para Senado quanto para governo, porque a gente não quer correr o risco, né, de maneira alguma, de entregar o Estado para a esquerda ou para o PT, como foi anos anteriores no nosso Estado. Então, foi uma conversa, enfim, boa, de construção, e não é uma união somente da direita, né, é uma união pelo Brasil. Acredito que não somente a direita, né, tem sido prejudicada pelos desmandos do STF e do Lula, então essa eleição é muito importante, e os problemas, né, que acontecem, né, nos partidos, eu acho que acontecem em qualquer outro partido. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabedoria, para poder compreender que o que a gente está enfrentando agora e o que a gente vai enfrentar futuramente, ele é muito maior do que qualquer divergência interna que a gente possa ter. Então, eu sei que tem muita coisa, né, acontecendo tanto no Senado, né, quanto para governo, mas o meu foco aqui foi realmente, primeiro, visitá-lo como um amigo e também ouvi-lo, tomar algumas direções, que isso aí eu vou tocar nas próximas semanas agora também dentro do partido. Olha, primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente, e diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem.
e eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. O Rodrigo Pacheco é aquele cara que votou sim por impeachment da Dilma e agora está sendo o palanque do PT em Minas, só para confirmar. A gente, como eu disse, a gente está em construção ainda do nome. Mais uma vez, a gente só não quer que o Estado caia nas mãos do PT novamente. E Minas Gerais é um Estado decisivo. Mostrou-se isso em todas as eleições. Geralmente, quem ganha em Minas, ganha no país. Quem perde em Minas, perde também no país. Então, pode ter certeza que a gente não está decidindo comprar uma bicicleta, né? A gente está decidindo o futuro de um Estado e principalmente também o futuro de um país. Então, ainda há tempo para fazer essas construções. Isso foi conversado hoje exatamente nessa linha. Avaliamos, né, as cartas que nós temos aí no jogo, né, o ponto positivo, o ponto negativo ali de cada um, mas realmente a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje, né, nós temos uma força no Estado para poder tomar algumas decisões e essas vão ser algumas decisões que serão tomadas. Não, eu conversei isso com o presidente, deixei bem claro que a gente precisa tomar muito cuidado, já que eu sou um puxador de votos, de quem estará junto nesse time. Afinal de contas, né, a gente não quer ninguém que não esteja aliado com os nossos princípios e valores dentro, né, da nossa chapa ali em Minas Gerais, para poder, enfim, numa eventualidade puxar. Ele está ciente de tudo isso. Eu creio que as conversas que a gente está tendo, tanto com o PL estadual quanto com o nacional, a gente vai conseguir resolver essas questões. A questão de sair ou não do partido, realmente só se fosse um caso assim extremamente excepcional, de eu conversar e tentar e resolver, mas isso está longe de ser uma realidade de agora, né? Eu estou no PL, no partido do presidente, e acredito que a gente vai conseguir resolver essas situações. Então, o Simões, a gente está fazendo entregas, né, pelo país, inclusive aproveitar essa oportunidade, já que a mídia toda está aqui, né, porque alguns não divulgam, né, a gente passou em Ponte Nova, São João del Rei, Juiz de Fora, a gente anunciou ali na Zona da Mata 100 milhões, né, de investimentos, que foi um trabalho conjunto meu, juntamente, né, com o governo de estado. E, Nicolas, por que isso está sendo feito com o Simões? Porque ele praticamente é o governador. Então, não é nenhum tipo de apoio político, ou não há nenhum acordo para apoio do PL ou meu para o governo do estado. É literalmente porque a gente precisa fazer entregas. Foi algo que eu trabalhei desde o ano passado para poder conseguir. Problemas regionais muito importantes, como a construção de anel viário em ambas as cidades. A gente conseguir fazer uma reestruturação no polo industrial ali de Juiz de Fora. Então, é muito interessante como as benesses que eu tenho trazido para o estado têm menos repercussão do que simplesmente pelo fato de eu estar ao lado do atual governador, né, de Minas Gerais praticamente, porque o Zema já está em fase de transição para poder entregar o governo para ele. Então, para mim, nada mais é do que trabalho. Não, tanto o Senado quanto o governo, eu deixei bem claro para o presidente que a gente vai construir isso. Tem tempo, a gente não pode ser precipitado em tomar decisões que vai impactar um estado tão importante igual Minas Gerais. E pode ter certeza que o outro lado lá, por exemplo, não decidiu ainda também. Né? Eles estão dizendo aí, pressionando para ser, por exemplo, o Pacheco. Tomara, né, que venha o Pacheco, vai ser mais fácil fazer campanha contra. É um cara que, por exemplo, nas últimas eleições municipais não foi nem votar, porque nas eleições de 2020 foi vaiado. Né, ele foi vaiado enquanto votava, então ele não foi nem votar, inclusive no candidato dele, do partido dele, do PSD, que é o falecido Fouad Noman. Então, esse é o cara que a esquerda está querendo colocar, e se eles não escolheram ainda é porque eles sabem que Minas Gerais realmente é uma chave muito importante, e eu também vou ter todo esse cuidado para que a gente não fale com Minas Gerais e a gente não tenha de forma alguma o PT no governo do meu estado. Que deva se discutir a escala, eu não tenho dúvidas. Hoje nós temos um problema com relação à relação de trabalho de empregador e empregado. Agora, o interessante é que a esquerda ela sempre vende algo para o povo de uma maneira mentirosa. A pessoa, por exemplo, que fez esse projeto, ela errou o cálculo matemático das horas. E a escala que está lá não é o fim da escala 6x1 para 5x2, por exemplo. É escala 4x3. Ela não tinha um estudo socioeconômico do impacto disso.
Como que isso vai impactar o mercado? No fim das contas, o empresário vai ter que demitir, ele vai ter que contratar outras pessoas com um salário menor. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser franca, a discussão ela tem que ser séria. Eu defendo a escala de trabalho no sentido de você ter horas trabalhadas e, óbvio, Nicolas, mas como que eu vou negociar isso com o meu patrão? Ele vai querer basicamente ali me oprimir nesse sentido. Você tem ali o Uber, por exemplo, né, que já tem uma flexibilidade maior de horários, pessoas da CLT migrando para a autonomia do Uber, por exemplo. Por quê? Por que isso acontece? E a CLT que eles tanto falam, né, que é boa, que agora, né, muitas das vezes engessa ali o trabalhador, a CLT ela foi inspirada por Mussolini, né, da Carta del Lavoro, e que faz hoje com que o empregador pague impostos gigantescos para o Estado, tenha uma condição, estrutura de vida horrível, enquanto isso muitos trabalhadores não focam para o real problema, que é um Estado que gasta mais do que pode e que está destruindo as relações de trabalho. Por quê? O trabalho não envolve somente o salário. Por que tem brasileiro que sai daqui e vai fazer uma escala 7x0 nos Estados Unidos? Por que tem gente que está saindo daqui e indo para o Paraguai? Gente saindo daqui e indo para outros países? Por quê? Porque você tem as condições de trabalho em volta péssimo. Você tem um transporte público que não funciona, você tem uma pessoa que vai trabalhar e é roubada no ponto de ônibus, você tem questões em volta que atrapalham o trabalho dessa pessoa, você tem um Estado que aumenta impostos. Então, peraí, como que a pessoa vai sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.400, sendo que o Estado tira ali, na fonte, 27,5, depois eles aumentam o IOF, você tem ali o aumento da inflação, os impostos indiretos ali nos alimentos. Pois é, Nicolas Ferreira saiu da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e falou com a imprensa. E as declarações dele já estão movimentando o cenário político. Não foi uma entrevista comum, foi uma fala cheia de recados. Para Minas Gerais, para o Senado e para o cenário nacional. E você vai entender ainda mais os principais pontos, porque um dos assuntos centrais foi Minas Gerais. Hoje o Estado vive uma disputa importante para o próximo governo. De um lado, o senador Cleitinho parece bem posicionado nas pesquisas, mas do outro, Matheus Simões, atual vice-governador, surge como alternativa com apoio de parte da direita. Nicolas Ferreira também fez críticas à cobertura da imprensa durante o carnaval. Olha, ele questionou o tratamento dado a determinados eventos e mencionou debates sobre uso de recursos públicos. Esse ponto sempre gera discussões intensas, principalmente quando envolve dinheiro público e narrativa política. Concordando ou não, foi uma fala que repercutiu durante a entrevista e também houve críticas a lideranças do Senado e a possíveis movimentações eleitorais em Minas. Gente, o cenário ainda está em formação. Vários nomes são citados como possíveis candidatos tanto ao governo quanto ao Senado. A política nacional já começa a desenhar o que pode ser o próximo ciclo eleitoral. Outro tema que surgiu foi a possibilidade de futuras indicações ao STF nos próximos anos. Como nós sabemos, mudanças na Suprema Corte sempre impactam o cenário político. Mas qualquer definição depende de fatores institucionais e do resultado eleitoral. Por enquanto, gente, o que existe são análises e projeções. Nicolas também comentou que responde a diversos processos ligados às suas falas e posicionamentos políticos. Segundo ele, isso faz parte do embate ideológico atual. Mas, independente da posição de cada um, é fato que ele se tornou uma das vozes mais influentes da direita no Congresso. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa visita foi apenas simbólica ou marcou um novo momento na reorganização da direita? Comenta aqui embaixo. E se você acompanha a política com atenção, já se inscreva no canal. E eu vou falar mais uma vez, mais da metade das pessoas que assistem até o final ainda não está inscrito. Se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like. Isso fortalece o canal e permite que a gente continue trazendo análises políticas com clareza e responsabilidade. Nos vemos no próximo vídeo. Se você é de Minas, comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber como está o clima político por aí.